CPI da Covid, houve nesta quarta advogado, que representou Precisa Medicamentos no caso Covaxin. Contrato bilionário para a compra de 20 milhões de doses do imunizante indiano pelo governo Bolsonaro, foi encerrado após indícios de irregularidades e verificação de fraudes. Assisto agora, em Últimas Notícias. A CPI da Covid houve nesta quarta-feira, 18, o advogado Túlio Silveira, representante da empresa Precisa Medicamentos nas negociações para aquisição, pelo governo federal, da vacina indiana Covaxin. Inicialmente, a CPI faria nesta quarta uma careação para confrontar versões do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e do deputado Luiz Miranda, DEM Distrito Federal, sobre documentos do caso Covaxin. Entretanto, a medida foi cancelada após a cúpula da CPI julgar que a careação não seria produtiva. No lugar, foi colocado o depoimento de Túlio Silveira. A Precisa atuou como uma intermediária entre a fabricante Bharat Biotech e o Ministério da Saúde, mas nunca divulgou o valor que arrecadaria na função de representante brasileira na venda do imunizante. O contrato de compra da Covaxin, cujo valor total era de 1,6 bilhão de reais, para custear 20 milhões de doses, foi encerrado após uma série de denúncias de irregularidades e a constatação de fraude nas documentações enviadas pela Precisa. A aquisição do imunizante indiano é uma das principais linhas de investigação da comissão de inquérito. Senadores apuram. O advogado teria sido um dos responsáveis por negociar o imunizante com o Ministério da Saúde. A CPI da Covid já obteve a quebra de sigilo telefônico dele, além de e-mails enviados por Silveira durante as tratativas. A defesa de Túlio Silveira tentou evitar o depoimento à CPI. Em habeas corpus apresentado ao Supremo Tribunal Federal, STF, os defensores de Silveira ressaltaram que é público e notório que o representante da Precisa também está sendo investigado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal em razão do contrato firmado entre a Precisa e o Ministério da Saúde. O STF negou o pedido de não comparecimento, mas garantiu a Silveira o direito de permanecer em silêncio diante de fatos que possam incriminá-lo. Autor do pedido de convocação de Túlio Silveira, o senador Alessandro Vieira, Cidadania Sergipe, disse que o comparecimento do advogado é necessário para que sejam esclarecidos os detalhes de potencial beneficiamento indevido da Precisa e do laboratório indiano Bharat Biotech na negociação de compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, enviou um documento à CPI no qual diz que a apuração de fatos relacionados à atuação de Túlio Silveira como advogado da Precisa fragiliza o pleno exercício da atividade dos advogados e o exercício do direito de defesa. Os senadores querem concluir as investigações sobre o caso Covaxin para agilizar a apresentação do relatório da CPI da Covid por Renan Calheiros, MDB Alagoas. A expectativa é que, em meados de setembro, o documento final da comissão, apontando possíveis crimes do presidente Jair Bolsonaro, seja entregue. Nesta quinta-feira, 19, a CPI vai ouvir Francisco Maximiano, sócio-presidente da Precisa Medicamentos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.